Olá, como vai você? Estamos mais uma vez pedindo a permissão para entrar na sua casa, para compartilharmos a palavra de Deus, nesta série que chamamos de Casa do Pai. Nós já estamos na 6ª semana da Casa do Pai e estamos felizes por saber que a palavra de Deus é a mesma ontem, hoje e será eternamente. Mateus capítulo 6, no versículo 9, traz a oração ensinada por Jesus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como é feita no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, teu é o poder, tua é a glória, para sempre. Amém. E é com esta oração que nós queremos compartilhar hoje um princípio muito importante que é constante na oração do Pai Nosso. A oração do Pai Nosso, como nós estamos compartilhando já há algumas semanas, não é uma oração que deve simplesmente ser repetida várias vezes durante o nosso dia. Mas a oração do Pai Nosso é um modelo. Dentro deste modelo, nós temos princípios. E quando nós caminhamos dentro dos princípios da palavra de Deus, nós teremos vida e vida em abundância. A palavra de Deus diz que Jesus veio para nos dar vida e vida em abundância. Ele não veio somente para garantir a vida eterna quando partirmos para a eternidade, mas ele também veio para que nós possamos viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E para conhecermos a vontade de Deus, é importante que nós conheçamos os princípios da palavra de Deus. Então, hoje nós queremos falar sobre um princípio e trazer para a nossa casinha da casa do Pai, o nosso porta-chaves que representa a casa do Pai. Nós queremos trazer o princípio do perdão. A oração do Pai Nosso diz assim: perdoa-nos as nossas dívidas ou as nossas ofensas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Então, nós percebemos aqui que há uma condicional. A oração do Pai Nosso traz uma condicional em si, de quando ele diz assim: assim como nós temos perdoado, então significa que a primeira frase, perdoa-nos as nossas dívidas, está vinculada ao final da frase, perdoado aos nossos devedores. E entre essas duas orações está assim como nós temos perdoado. A chave do perdão. Quando Jesus morreu na cruz, ele pagou totalmente o preço por todos os nossos pecados. Por isso, nós não temos mais nenhuma acusação diante de Deus. Uma vez que nós recebemos Jesus como Senhor e Salvador, nós abrimos o nosso coração, ele entra na nossa vida e a partir daí ele passa a habitar dentro de nós. Aí entendemos que nós já estamos habitando na casa do Pai. Voltamos para a casa do Pai através de Jesus. Não há nenhum pecado que o sangue de Jesus não tenha poder para perdoar. Toda a culpa do nosso pecado foram lançados sobre ele. Mas o Pai não quer somente nos dar perdão. O Pai não quer somente liberar perdão. Mas na mesma medida que ele perdoa os nossos pecados através do sangue de Jesus, ele quer que nós, seus filhos, tenhamos a mesma medida de perdão que ele declarou sobre a nossa vida. Se somos filhos de Deus, nós passamos a agir como o nosso Pai. E o nosso Pai tem um perdão incondicional. A palavra de Deus diz que Deus não resiste a um coração quebrantado. E o coração quebrantado é aquele coração arrependido
que chega diante de Deus pedindo perdão e Ele nos perdoa. Mas sabemos que perdoar não é uma tarefa fácil. Tanto que não é uma tarefa fácil, que para você perdoar, para que eu tenha condição de perdoar, eu preciso de uma ação divina na minha vida. Eu preciso que a vontade de Deus seja estabelecida sobre a minha vontade. Eu preciso renunciar à minha própria vontade. Quando falamos em perdão, normalmente nós temos muitos argumentos. Às vezes falamos o seguinte: eu perdoo, mas eu não esqueço. O que aquela pessoa fez contra mim, ela terá que pagar. Será que isso seria perdão? Não, isso não é perdão. Isso nós podemos considerar uma desculpa. Eu desculpo você por aquilo que você fez contra mim. Mas o verdadeiro perdão nos leva a outro nível. Quando nós oramos sem haver transmitido perdão, olha como é importante isso aqui. Nossa oração não tem poder. Porque se nós não perdoarmos, nós não teremos o perdão de Deus para os nossos pecados. E o que abre o nosso caminho de relacionamento com Deus, para que Deus possa receber, ouvir e atender as nossas orações, é o perdão dos nossos pecados. Porque o pecado faz separação entre Deus e o homem. Então, se eu não perdoo, eu não tenho os meus pecados perdoados. Se eu não tenho os meus pecados perdoados, a minha comunicação com Deus está interrompida. Então, a minha oração não será considerada e nem tampouco respondida. Não que Deus é surdo para não ouvir a oração. Deus ouve a oração, mas Deus é um Deus que se move por princípios. E quando ele se depara com um coração de um homem e uma mulher que diz: não, eu não quero perdoar, eu não vou perdoar, eu não consigo perdoar, porque o que fizeram contra mim me machucou muito, eu tenho razão de não perdoar, então Deus não pode se mover contra o princípio que ele mesmo estabeleceu. E o princípio que ele estabeleceu é: perdoarei as suas dívidas, assim como você tem perdoado os seus devedores. Jesus nos ensinou que com a medida que transmitimos perdão, nós receberemos o perdão do Pai. O perdão do Pai é estabelecido sobre a nossa vida por graça. Nós não merecemos o perdão. Considere você. Se você fosse colocar hoje os seus pecados em uma balança, em contrapartida, colocasse os pecados da pessoa que machucou você, da pessoa que te ofendeu. Porque aqui estamos falando de pessoas que nos ofenderam, pessoas que nos traíram, pessoas que falaram mal a nosso respeito, pessoas que nos roubaram, pessoas que de repente até abusou moralmente ou sexualmente de você. Nós estamos falando de pessoas que feriram a sua alma. Porque nós não guardamos rancor, ressentimento, raiva e ódio de alguém que não tenha feito nada contra nós. Alguma coisa aconteceu, uma ofensa aconteceu. Então, se você colocar esse pecado desta pessoa que te ofendeu em um prato da balança, mas colocar todos os seus pecados no outro prato da balança, qual prato que vai pender mais? Qual lado que vai pender mais? Os teus pecados ou o pecado daquele que te ofendeu? Sem dúvida. Quando eu faço essa avaliação a respeito da minha vida, eu vou perceber que o prato da balança onde estão os meus pecados estão muito mais pesados do que os pecados que as pessoas cometeram contra mim. Mas a palavra de Deus diz, o princípio estabelecido pelo Senhor é que na mesma medida que eu recebi perdão. Então considere, se você tem 1000 quilos de pecados, vamos considerar assim,
você tem 1000 quilos de pecados e o Senhor Jesus te perdoou, te limpou, te lavou de todos esses pecados, qual é a medida de perdão que você deve dar ao seu próximo? A mesma medida. Então, se há 1000 quilos de pecados na tua balança, você recebeu 1000 quilos de perdão. E se você for para a balança daqueles que te ofenderam, provavelmente não dará 1000 quilos de pecado. Pense sobre isso, reflita sobre isso. Pedro fez uma pergunta ao Senhor: quantas vezes eu perdoarei a meu irmão que pecou contra mim? Até 7? Porque às vezes nós temos facilidade de perdoar uma pessoa quando ela peca a primeira vez. Alguém falou mal a meu respeito, uma vez eu vou, perdoo, restauro o relacionamento, está tudo bem. Mas daí aquela mesma pessoa, ela nos surpreende e peca contra nós de novo. E aí nós pensamos, eu já perdoei uma vez, por que eu vou perdoar de novo? Essa pessoa não muda. Então Pedro chega para Jesus e fala: Jesus, até quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? Mateus capítulo 18, versículo 21 tem essa resposta. Não te digo até 7, Pedro, mas sim 70 vezes 7. E por que Pedro perguntou para Jesus se deveria perdoar 7 vezes? Porque na lei, na religião judaica, a pessoa que perdoasse 7 vezes, ela era considerada uma pessoa muito bondosa, muito misericordiosa. Então Pedro chega para Jesus e fala: Jesus, se eu perdoar 7 vezes já tá bom, né? E aí Jesus diz: não, Pedro. Pedrinho, 70 vezes 7, Pedro. E o que significa isso? Então eu vou contar quantas vezes a pessoa vai errar contra mim e quando chegar 490 vezes, então acabou? Eu não devo mais perdoar? Não. Na realidade, Jesus estava utilizando aqui de uma dízima periódica. Ele estava estabelecendo um número para nos dizer o seguinte: olha, Pedro, tantas vezes forem necessárias. Porque este é o nível de perdão que Deus nos dá. Deus não estabelece o número de vezes que Ele vai te perdoar. O perdão dele é incondicional. Toda vez que você se arrepender, toda vez que você pedir perdão, Ele estará lá disposto a te perdoar. Há benefícios no perdão. Somente podem experimentar os benefícios aqueles que o praticam. Pois o próprio Senhor nos ensina que nós não podemos incorrer no pecado da hipocrisia, pretendendo receber então este perdão de Deus e não estender esse perdão aos nossos semelhantes. Porque uma vez que recebemos o perdão de Deus, o nosso relacionamento com Ele é restabelecido. O pecado me afasta, o perdão me limpa e me aproxima. Então, o maior benefício do perdão é o meu relacionamento com Deus. Você não poderá ser beneficiado pelos benefícios do perdão se você não praticar o perdão com os seus semelhantes. Muitos relacionamentos estão se deteriorando por falta de perdão. Relacionamento conjugal, relacionamento de pais e filhos, relacionamento de amigos, relacionamentos que foram tão importantes para você e que hoje você guarda aquela mágoa, aquele rancor. E sabe, o caminho do ressentimento, o caminho da ofensa, chega até ao maior nível de ódio que uma pessoa pode sentir. Sabe qual é o maior nível de ódio? A indiferença. Muitas vezes as pessoas que nos machucaram, nós dizemos: olha, eu estou de bem com ela. Está tudo certo. Ela me feriu lá no passado, mas está tudo certo. Eu não tenho nada com ela. Para mim não importa o que está acontecendo na vida dela. Se ela morrer, se ela viver, está tudo resolvido comigo e para mim. Não. Essa é uma sinalização
de que você lançou esta pessoa à indiferença. O que significa isso? Você matou esta pessoa dentro de você. Para você não importa se essa pessoa vive ou se essa pessoa morre. Para você não importa se ela está bem ou se ela está sofrendo. E às vezes a nossa mente nos engana, o nosso coração nos engana, nos levando a pensar que nós já perdoamos essas pessoas. Mas eu quero te convidar hoje a fazer uma avaliação dentro de você. Até porque muitas enfermidades estão ligadas a raízes de amargura. A ciência já comprova que a maior causa de câncer é a falta de perdão. Por quê? Como funciona o ciclo da ofensa? Uma pessoa que você considera muito, normalmente as pessoas que nos ferem são as pessoas que nós consideramos, porque para você não importa se um estranho falar mal a seu respeito, você não vai se preocupar com isso. Mas se uma pessoa com quem você tem relacionamento, ou que você tem, de certa forma, uma proximidade, essa pessoa te ofende, e esta ofensa é guardada dentro de você, e você imediatamente não declara perdão para ela e não resolve essa situação, esta ofensa vai se transformar em uma tristeza. Então, tudo começa com uma tristeza. Gera dentro de você uma tristeza que às vezes você começa a pensar, dizer, por que estou triste? Não tenho razão para estar triste. Mas é uma tristeza sem explicação. Dessa tristeza, acaba se tornando em um ressentimento. O que é o ressentimento? Você foi ofendido, você se entristeceu naquele momento em que você foi ofendido, e aí você passa a ressentir toda aquela dor que você sentiu quando foi ferido. A partir do ressentimento, quando não resolvido isso, quando não liberado perdão, quando não resolvido esta questão com a pessoa que te ofendeu, este ressentimento vai se tornar em amargura. A sua alma começa a ficar amarga. O seu relacionamento com esta pessoa começa a se tornar amargo. As palavras já são mais duras. Você já não sente compaixão. Se você vê que aquela pessoa está sofrendo, você já não sente compaixão dela. Então, o teu coração começa a se amargurar. Cada vez que você lembra daquela pessoa, uau, aquela dor volta. Ou cada vez que alguém se aproxima de você e, de certa forma, lembra aquela situação que você viveu com aquela pessoa que te ofendeu, a dor retorna. E esta amargura acaba, então, trazendo tornando o teu relacionamento rude. Não somente com a pessoa que te ofendeu, porque normalmente nós nos afastamos da pessoa que nos ofendeu, mas também com aqueles que estão ao nosso redor. Depois da amargura, você pode se tornar uma pessoa rancorosa. A pessoa rancorosa é aquela que tudo que está acontecendo ao seu redor é para lhe prejudicar. Então você olha para todas as pessoas e as pessoas acabam se tornando para você um inimigo. Todos os que estão ao seu redor estão pensando o teu mal. Todas as pessoas que estão ao teu redor estão trabalhando para te ofender. Todas as pessoas que estão ao teu redor querem te destruir. Este é o sentimento do rancoroso, daquele que guarda rancor. E logo depois deste sentimento, então, o teu coração é atacado pelo ódio. O ódio é quando você vai reagir contra aquela pessoa. O ódio pode levar você a se vingar. O ódio vai levar você a falar mal da pessoa que te machucou. O ódio vai fazer com que você espere o mal daquela pessoa. O ódio vai fazer com que você quebre completamente, totalmente a aliança que porventura você tenha com ela. Por exemplo, se você é casado ou casada
e você chegou ao nível de ódio, você vai querer o divórcio. Você não vai querer mais conviver com aquela pessoa. Você vai querer se apartar daquela pessoa. E a partir do ódio, então, entra a indiferença. Veja bem, de uma ofensa, você chega à indiferença. Jesus, estando na cruz, durante a sua crucificação, a primeira frase que ele declarou na cruz foi: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Jesus nos ensinava ali, olhar as pessoas que nos ofendem da cruz. Quando nós estamos na cruz, e a Bíblia diz que quando nós começamos a caminhar com Cristo, nós devemos tomar a nossa cruz, negar a nossa própria vontade e seguir Jesus. Isso significa que nós vamos para a cruz. Jesus nos ensina aqui a olhar as pessoas que nos ofenderam da cruz. E quando olhamos para essas pessoas da cruz, a declaração que deve sair do nosso coração é: Pai, perdoa essa pessoa que me ofendeu, porque ela não sabia o que ela estava fazendo. E você pode me dizer, mas a pessoa sabia o que estava fazendo. A pessoa fez porque quis. Eu tenho razão de não perdoar. Sim, você tem razão de não perdoar. Mas você tem o direito de perdoar. Você não tem o dever de perdoar. Você tem o direito de perdoar. E nós acessamos esse direito quando nós decidimos abrir mão da nossa razão. Por querer manter a razão, nós somos acometidos de tantas enfermidades. Por querer manter nosso posicionamento, dizendo eu tenho razão, nós perdemos casamentos, filhos. Os filhos saem de casa porque nós mantemos a nossa posição. Nós nos afastamos dos nossos pais porque dizemos que temos razão. Então, você pode tomar uma decisão. Perdoar e ser liberto, perdoar e ser curado de todos os sentimentos e ressentimentos, ou se manter na posição de razão e manter a sua alma aprisionada, porque a falta de perdão aprisiona a nossa alma e o nosso espírito. Qual é o nosso desafio hoje? Na casa do Pai, com a chave do perdão. Estender a mesma medida de perdão que recebemos de Deus para todos aqueles que nos ofenderam. Eu quero te convidar agora a você trazer à tua memória todas as pessoas que porventura você tem guardado dentro de você. Pode ser que essas pessoas tenham te ofendido há muitos anos e você ainda tem guardado isso no coração. Mas eu quero te desafiar. E através do arrependimento dos teus pecados, recebendo o perdão de Deus que você já tem recebido, que você se livre de toda a culpa do teu passado, mas também que você libere todas as pessoas do seu passado. Quando nós nos desvencilhamos do nosso passado e nós estamos enredados no nosso passado por causa das pessoas que nos machucaram. Mas quando nós nos desvencilhamos do passado, nós podemos construir um futuro em Deus. Eu quero te convidar então para nós orarmos e você na sua casa, você possa liberar perdão para todos aqueles que te ofenderam. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, eu confesso, me arrependo e te peço perdão de todos os meus pecados. Eu reconheço que eu não mereço o teu perdão. Eu reconheço que na balança da justiça os meus pecados pesam muito contra mim. Mas hoje eu recebo o perdão da cruz. E hoje também, Senhor, pelo sacrifício de Jesus, tendo o direito de receber o teu perdão, eu também tomo posse do direito de perdoar todos aqueles que me ofenderam. Na mesma medida que recebo o seu perdão, eu decido perdoar
a todas as pessoas do meu passado que me ofenderam. Eu coloco diante de ti o nome de todas estas pessoas e o pecado que elas cometeram contra mim. E te peço, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor cure o meu coração de todas as feridas que foram geradas por conta destas ofensas. Em nome de Jesus, eu libero perdão para todas estas pessoas, que eles estão livres, já não me devem nada. Eu sacrifico na cruz a minha razão em prol da minha libertação. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu imagino que durante esta oração você não teve condições de repetir o nome de todas as pessoas que te ofenderam. Mas eu te aconselho agora a estar a sós com Deus. Tomar um pedaço de papel e uma caneta e escrever neste papel todos os nomes das pessoas que te ofenderam e os pecados que elas cometeram contra você. Vá diante de Jesus, converse com o Pai nesse dia e libere perdão. E você alcançará a cura dos seus sentimentos e a libertação de todo o seu passado. Que Deus te abençoe e na próxima vez nós vamos estar trazendo, na 7ª semana, nós vamos trazer a 6ª chave do princípio da casa do Pai. Que Deus te abençoe.